Olá, tudo bem? Mais uma vez, fazendo aqui nossa aula de revisão para os alunos ali do Colégio Municipal de Porto Feliz, Vilma Fernandes. Nós estamos fazendo aqui a nossa aula de revisão do segundo capítulo do 7º ano. Então, nosso primeiro capítulo, que foi sobre a Idade Moderna, nós tentamos compreender o que é a Idade Moderna e as transformações que ocorrem na Idade Moderna. Então, nós compreendemos aqui no nosso primeiro capítulo que nós vamos ter diversas transformações sociais durante a Idade Moderna. Essas transformações sociais nós vamos ver cada uma ao seu tempo, cada uma no seu momento. Cada transformação social nós vamos ter um capítulo que vai ser para compreender, para entender qual é essa transformação social e como ela vai modificar, como ela vai mudar a sociedade, vai mudar a maneira como nós compreendemos a sociedade, vai mudar a maneira como nós entendemos o que é o ser humano e, a partir disso, vai mudar o papel que você tem na sociedade. Nós vimos que nós vamos ter o capitalismo, nós vamos ter aqui o renascimento cultural, nós vamos ter as grandes navegações e nós vamos ter as reformas religiosas. Nesse segundo capítulo, nós vamos ver aqui o renascimento cultural. O renascimento cultural como uma das mais importantes, uma das mais significativas, uma das mais transformadoras momentos da história do pensamento ocidental, justamente porque nós vamos ter a transformação de um pensamento que é religioso para um pensamento que é científico. É uma transformação que vai ser gigantesca, que vai ser tão importante que vai criar toda a base para a sociedade que nós temos hoje, toda a base da maneira como nós compreendemos o mundo que nós temos hoje. Nós vamos ter uma outra transformação muito importante ao longo do caminho que nós vamos estudar depois, que vai ser a Revolução Francesa e o Iluminismo, mas essa transformação social ela só vem como uma consequência daquilo que foi pensado, daquilo que foi discutido durante a Idade Moderna. Então, nós temos aqui, para entender a nossa sociedade, nós precisamos entender a Idade Moderna e como ela transformou o pensamento. Nós vimos aqui no nosso primeiro capítulo, então, que nós temos a transformação de uma sociedade no qual o poder está fragmentado para uma sociedade no qual o poder está unificado, está de maneira absoluta, está centralizado, está unificado de maneira absoluta na mão do rei. E a partir do momento que você tem esse poder na mão do rei, ele vai conseguir fazer algumas coisas que nós discutimos aqui no nosso primeiro capítulo. Nós vimos aqui que nós temos um processo de um rei que é fraco e sem poder para um rei que tem poder absoluto na mão dele. Então, nós vimos aqui um processo que é um processo de criação de uma nação, ou criação de um país. O que um país precisa ter para ele ser criado, o que um país precisa ter para ele começar a existir. Nós vimos aqui cada uma dessas características no nosso primeiro capítulo e nós vimos também exemplos de como isso vai acontecer. Nós vimos, por exemplo, o exemplo da Espanha, nós vimos o exemplo da França, nós vimos o exemplo da Inglaterra. E a partir do momento que nós vimos esses exemplos, nós tentamos aqui compreender qual é a mudança do pensamento, a mudança da forma de pensar, a mudança da forma de compreender o mundo que vai ocorrer neste momento. Nós entramos aqui no nosso segundo capítulo, que é o renascimento cultural. No nosso segundo capítulo, nós estávamos discutindo justamente essa mudança de pensamento. Mas antes de a gente entrar no que foi para o que é, nós vamos ter que compreender aqui o que é o renascimento cultural. Então, uma definição básica do que é o renascimento cultural. O renascimento cultural, então, ele vai ser um movimento cultural, ele vai ser um movimento artístico e um movimento cultural que vai se estabelecer aqui e vai introduzir para nós o que nós chamamos de cultura leiga, o que significa, então, uma cultura não religiosa. Não significa, então, mais leigo, não significa que é contra a religião. Significa que não tem influência da religião ou pensa sem depender da religião. De novo, leigo não significa que é contra a religião. Somente significa que é um pensamento que não depende do pensamento religioso, não depende da fé. O pensamento leigo aqui, no caso, vai ser o pensamento científico. Então, é um pensamento que ele tem como base, ele tem como principal característica a razão. A capacidade de pensar, a capacidade de compreender o mundo. E a partir do momento que nós compreendemos o mundo, nós vamos nos adaptar ao mundo no qual nós vivemos. Nós temos aqui, então, quando ele ocorreu. Nós temos aqui um movimento que ocorreu do século XIV ao século XVI e que ficou famoso na Itália, sim, como local no qual ocorreu, mas que ele vai ocorrer por toda a Europa. Então, nós temos o Renascimento na Inglaterra, nós temos o Renascimento na França, nós temos o Renascimento em Portugal, na Espanha, na Alemanha,
na Holanda, mas nós temos então um renascimento que ele vai se espalhar e ele vai acontecer por toda a Europa. A Itália foi o que ficou mais famoso? Sim. Foi na Itália, que é considerado o berço do Renascimento, que ocorreu maior parte das coisas, mas o Renascimento, tem que se deixar claro, ele não ocorreu somente na Itália, ele ocorreu na Europa como um todo, em toda a sociedade ocidental. E a partir do momento que nós temos um movimento, que nós temos uma mudança no pensamento que pega toda a sociedade, então nós temos que compreender o porquê dessa mudança e o que foi que essa mudança ocorreu. Como ela ocorreu, qual é o passo a passo dessa mudança. Isso daí é o nosso segundo capítulo, então. É o renascimento e quais vão ser as mudanças, quais vão ser os passos que vão ser dados para mudar de um pensamento que é religioso para um pensamento que é científico. A partir disso, o que nós vamos ter aqui, então, é um pensamento que ele vai sair do pensamento medieval, que nós vimos aqui, para o pensamento moderno. Então, nós temos um pensamento que tem como primeira característica o teocentrismo, o pensamento que tem como unidade, que tem como centro, que ele é centrado, que ele tem como base Deus acima de todas as coisas, que ele compreende que todos os porquês, que todas as coisas que acontecem no mundo, que todas as coisas que existem têm um porquê e tem algo em Deus. Então, Deus é a causa, Deus é o porquê, Deus é o centro de todas as coisas, e um pensamento que é antropocentrista, pensamento moderno, então, como antropocêntrico, ele é um pensamento que tem o ser humano como centro de todas as coisas. E a partir do momento que o ser humano tem como centro de todas as coisas, nós temos aqui uma diferença. Aqui, a verdade vem da Bíblia, a verdade vem da palavra de Deus. Enquanto que no pensamento moderno, a verdade vem a partir do momento que nós observamos e a partir do momento que nós experimentamos. Nós observamos algo que está acontecendo e nós experimentamos para ver se as informações que nós pegamos, se as informações que nós temos são aquelas mesmas. Então, você observa o que está acontecendo na sua timeline, você observa o que está acontecendo na sua rede social, e a partir do momento que você observa aquilo, você vai verificar se aquelas informações que estão na sua rede social, que estão na sua timeline, que estão no seu WhatsApp, elas são verdadeiras ou não. Para você saber se elas são verdadeiras ou não, você vai ter que ir atrás, você vai ter que experimentar. Você vai ter que verificar se essa informação é verdadeira ou não. E é esta a base da ciência: observar e verificar. Eu observo e verifico. Eu observo e experimento. Eu observo e experimento. E a partir do momento que eu estou observando, estou experimentando, eu estou compreendendo o mundo e eu estou conseguindo entender melhor o que eu sou, o que eu posso ser e o que a nossa sociedade pode ser, o que ela é. As escolhas que a nossa sociedade faz. E a partir do momento que nós compreendemos as escolhas que a nossa sociedade faz, nós também compreendemos que na Idade Média nós vamos ter uma característica que nós vamos chamar aqui, por uma falta de uma palavra melhor, de conformismo. Então nós temos aqui durante a Idade Média uma posição de que é conformismo em relação ao seu destino. Então, se você nasceu pobre, a pessoa na Idade Média vai acreditar que aquilo foi uma escolha de Deus. E a partir do momento que Deus escolheu que você vai ser pobre, você vai continuar sendo pobre e essa situação sua não vai mudar, não importa o que você faça na sua vida. Da mesma maneira, se você nasceu rico, você vai ser rico e isso não vai mudar para toda a sua vida. Agora, durante a Idade Moderna, nós vamos ter a crença no progresso, ou seja, um indivíduo ele pode melhorar. Uma pessoa ela pode ser mais do que ela é hoje. Então, eu posso melhorar, eu posso ser mais amanhã do que eu sou hoje. Então, se aqui nós temos que nos conformar com o nosso destino, com aquilo que foi escolhido por Deus, aqui nós acreditamos que nós podemos melhorar. Então, se eu nasci pobre, se eu trabalhar, se eu me esforçar, eu vou conseguir chegar a ser rico. Da mesma maneira, se eu conseguir trabalhar, se eu me esforçar, eu vou conseguir qualquer coisa que eu quiser na vida. Mas a crença é no progresso. Nós acreditamos aqui na Idade Moderna no progresso. E a partir do momento que você está acreditando no progresso, esse mundo no qual as verdades elas não podem ser contestadas, as verdades não podem ser questionadas, você não pode duvidar dessa verdade que foi colocada na Bíblia, dessa verdade que foi colocada
pela religião para você, aqui na Idade Moderna, a fé não vai ser algo que você vai acreditar sem ter exatamente sem ter exatamente a prova sobre o que você está acreditando. A Idade Moderna, ela acredita na razão. E a partir do momento que ela acredita na razão, ela compreende que nós temos que entender, nós temos que observar, nós temos que experimentar o mundo, e a partir do momento que nós estamos observando, nós estamos experimentando, nós estamos utilizando a razão para compreender tudo aquilo que acontece à nossa volta, e a partir do momento que nós compreendemos tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta, a nossa sociedade, os nossos amigos, a nossa família, nós compreendemos melhor o nosso mundo. Mas a partir do momento que nós utilizamos essa ferramenta aqui, a razão. Então, nós temos aqui o pensamento, a arte medieval. A arte medieval vai ser uma coisa que vai ser questionada, que vai ser colocada em xeque pelo Renascimento. Ou seja, nós temos aqui uma arte que vai acontecer durante a Idade Média e essa arte vai se modificar, ela vai mudar pouco a pouco, ela vai mudando até nós chegarmos na arte que nós temos hoje. E muito da arte que nós temos hoje vem do Renascimento. Muitas das características, muitas das técnicas que nós temos hoje vêm do Renascimento. Então, isso daqui é um típico quadro medieval. Nós podemos perceber que ele não tem muita perspectiva, que ele não tem ponto de fuga, que nós não temos um plano ou um outro plano sendo desenhado. Nós temos aqui uma figura que é plana e nós não sabemos muito bem o que está distante ou o que não está distante dentro dessa figura. Mas, na época medieval, não estava se importando com o realismo, com você retratar, com você olhar para as coisas e desenhar exatamente como elas são. O que estava sendo preocupado aqui, qual é o interesse aqui, é exatamente passar uma mensagem, que no caso aqui é uma aula medieval, no qual nós vamos ter os nobres tendo aula com um sábio, com um professor durante a Idade Média. Um outro exemplo aqui de uma figura durante a Idade Média, por exemplo, é essa figura, essa propaganda das cruzadas. Então, nós temos aqui Cristo com uma espada na boca e a Bíblia na mão, liderando aqui os cruzados. Agora, percebam aqui então que o cruzado ele não tem exatamente uma proporção, né? O cruzado aqui é praticamente maior que o cavalo dele. E a partir do momento que o ser humano é maior que o cavalo, não está se importando aqui com a realidade, não está se importando aqui com o realismo, com retratar aquilo como exatamente é. O que está se importando aqui é com a mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem é das cruzadas. Então, os nobres estão sendo levados por Cristo para reconquistar Jerusalém, e é isso que está sendo retratado aqui. Este é o importante, a mensagem. Agora, então, se a gente pegar a coroação de Carlos Magno no século IX, nós vamos ter aqui, então, um Carlos Magno que tem uma cabeça bem pequena. E a partir do momento que nós temos aqui a cabecinha, a pequena cabeça do Carlos Magno, nós vamos ter aqui o corpo do Carlos Magno proporcional, exatamente como ele era na época dele, mas não é importante nada, não é importante o tamanho da cabeça, não é importante o tamanho do corpo dele, o que é importante? A mensagem. A mensagem, então, é da coroação de Carlos Magno. A mensagem é de que Carlos Magno está sendo coroado pelos nobres e está sendo coroado com a bênção da igreja do Papa que está aqui do lado dele. Então, a mensagem é o que é mais importante, não o quão exato ou quão realista você está fazendo no seu desenho. E a partir do momento que nós temos essa arte medieval, ela vai passar por mudanças a partir do momento que nós chegamos ao Renascimento. Nós chegamos aqui ao Renascimento e o Renascimento ele vai ter algumas características que vão nos pegar ao longo do caminho. Então, essas características nós vimos em sala de aula, uma a uma, e aqui eu só vou citar elas e vou explicar elas rapidamente, porque nós já vimos isso. Então, eu só estou revisando essas características que eu expliquei, que nós falamos e que nós discutimos em sala de aula. Então, vamos pegar aqui algumas dessas características, como o humanismo, a valorização do que é o ser humano. O humanista, então, ele valoriza todos os aspectos, todas as características, tudo aquilo que o ser humano é. Nós temos aqui o antropocentrismo, que nós já falamos, que é o pensamento que tem como centro o ser humano, que o ser humano é o centro de todas as coisas, e a partir do momento que o ser humano é o centro de todas as coisas, é o ser humano que vai produzir o conhecimento. O conhecimento, a verdade, não tem mais origem na Bíblia, mas ele vai ter a origem na observação e na experiência.
Nós vamos ter aqui o surgimento do individualismo. Antes, o indivíduo ele só tinha valor pelo grupo, pelo aquilo que ele pertencia. Se ele pertencia a uma instituição, a igreja, ele tinha valor porque ele pertencia à igreja. Se ele pertencia a uma família, ele tinha um valor porque ele pertencia àquela família. Agora nós temos um indivíduo que tem valor por aquilo que ele faz, por aquilo que ele é. Então o indivíduo ele pode progredir, e a partir do momento que ele pode progredir, ele pode melhorar a si mesmo. Ele não depende da sua família, ele não depende da sua instituição para ele melhorar. E nós temos aqui o racionalismo, então a valorização da razão acima de todas as coisas, a razão que vai ser essa ferramenta que vai nos ajudar a compreender o mundo, que vai nos ajudar a compreender o que nós somos, mas compreender também o que é a nossa sociedade. E nós vamos ter aqui o empirismo, que nós vimos em sala de aula, e o empiri é experiência, então empirismo é todo conhecimento, tem como origem a experiência. Se você teve a experiência de alguma coisa, você pode falar sobre aquela coisa. Se você não teve a experiência sobre alguma coisa, você não pode, não deve falar sobre aquela coisa. Então, a primeira base aqui da ciência é a experiência, mas a experiência de você ter a experiência de uma coisa, e a partir do momento que você tem essa experiência, você pode observar, e você pode experimentar. E a partir do momento que você observa essa experiência, você consegue compreender o mundo. Você consegue compreender um pouquinho do mundo a cada coisa que você observa, a cada coisa que você tem como experiência na sua vida. Mesmo você jogando bola na rua, por exemplo, ou você assistindo esse vídeo, você está tendo uma experiência. E a partir do momento que você compreende essa experiência, você está compreendendo um pouquinho da nossa sociedade, um pouquinho do nosso mundo. Nós temos aqui, então, a arte se modificando a partir daquele pensamento, a partir daquelas características que nós acabamos de discutir. A arte, então, ela vai começar a retratar a figura, por exemplo, a figura de Cristo que nós vemos aqui, uma figura proporcional, ela tem a proporção do corpo humano correta, e a partir do momento que nós temos aqui já uma preocupação pela proporção do corpo humano de maneira correta, então nós temos uma preocupação com a realidade, com retratar o mundo da mesma maneira que ele é. Nós estamos tentando retratar o mundo, então, da maneira exata, de uma maneira realista. E a partir do momento que eu retrato o mundo de uma maneira realista, eu estou me tentando aqui, então, fazer uma nova técnica de pintura. Como, por exemplo, nesse quadro aqui, nós vamos ter aqui um primeiro plano, no qual nós vamos ter aqui a Vênus, nós vamos ter aqui os anjos, nós vamos ter aqui as pessoas nesse primeiro plano, e depois nós vamos ter um segundo plano no qual nós temos as aves, os animais, e um terceiro plano no qual a floresta lá no fundo. Mas nós temos uma noção de perspectiva, nós temos uma noção de distância que nós não tínhamos, por exemplo, na arte medieval. A arte medieval não tem noção de perspectiva, não tem noção de ponto de fuga, não tem noção de profundidade, de que uma coisa está mais próxima e outra coisa está mais distante dentro do desenho. É tudo uma mesma coisa, é tudo um mesmo plano. Nós vamos ter então aqui as fases do Renascimento, que nós vimos em sala de aula, cada uma dessas fases, e nós discutimos cada uma dessas fases do Renascimento, então vamos repassar, vamos revisar aqui rapidamente. Nós começamos aqui no século XIV, na primeira fase do Renascimento, no qual nós vamos ter como principais destaques, nós vamos ter aqui Dante, e Dante vai ser um autor, ele vai escrever um livro, a Divina Comédia, e nesse livro, a Divina Comédia, ele vai descrever ali o inferno dividido ali nos seus círculos do inferno, e cada círculo do inferno ele tem um castigo especial para cada pecado que você faz na vida. Então, se você faz um determinado pecado, você vai ali no primeiro andar do inferno. Se você faz um outro tipo de pecado, você vai no segundo, e assim por diante. Dante ficou muitíssimo famoso por essa obra. A Divina Comédia é considerada uma das obras mais importantes da literatura mundial e um dos livros mais belos já escritos. E a Divina Comédia vai ser algo de muita importância, principalmente para a criação da língua italiana. Nós vamos ter aqui pinturas, Giotto fazendo pinturas que são religiosas. Nesse primeiro momento, então, do Renascimento, o Renascimento ele surge dentro da igreja, e a partir da Igreja Católica, que vai bancar, que vai dar o dinheiro para os artistas e para os autores de literatura, ela vai, então, começar essa mudança de pensamento. A própria mudança de pensamento, então, de um pensamento religioso para o pensamento científico, ela começa, de fato, dentro da igreja, sendo bancado pela igreja.
Nós vamos ter aqui, então, o segundo momento do Renascimento, que nós vimos e discutimos, que vai ser o momento do século XV. Esse século XV não vai ser a igreja que vai bancar o Renascimento, mas vai ser uma família, a família Médici, que não sabe, para quem não sabe, é uma das famílias mais ricas, mais importantes da Europa, e é uma família que era praticamente dona da cidade de Florença. Se vocês quiserem ir na cidade de Florença, ainda hoje existem os castelos, existem ali a casa da família Médici, que ainda está lá, e todas as estátuas que eles fizeram, todas as obras que eles fizeram ainda estão lá para vocês verificarem, para vocês observarem, para vocês apreciarem. Nós temos aqui, então, nesse momento aqui, uma figura aqui que não é nem um pouquinho famosa, que se chama Da Vinci, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que é considerado um dos maiores gênios da humanidade, uma pessoa que praticamente era um humanista, ele era um humanista e praticamente ele fez todas as áreas do conhecimento, ele estudou todas as áreas do conhecimento, ele tentou valorizar tudo aquilo que era o ser humano, ele tentou estudar tudo aquilo que o ser humano estava envolvido. E a partir do momento que nós temos aqui Leonardo da Vinci, nós vamos ter aqui as obras que vão ser feitas nesse momento aqui, nós vamos ter aqui a Mona Lisa, nós vamos ter aqui o homem estudados em toda a sua anatomia, em todas as suas perspectivas, mas nós vamos ter aqui também a Santa Ceia. Essas obras que ficaram famosas, que estão no livro didático de vocês, mas também vocês podem ter visto pela internet, ou em quadros, ou em figuras por aí. Essas obras vão ficar famosíssimas não só pela técnica de pintura delas, mas também pela técnica que ele fez dentro dessas obras de matemática, de arquitetura, de estudo da anatomia humana. Leonardo da Vinci, então ele vai estudar todos os aspectos da anatomia humana, e a partir do momento que ele está estudando a anatomia humana, ele está estudando toda a movimentação, todos os músculos do corpo humano, todo o movimento que nós fazemos e como esse movimento muda o corpo humano e como ele se comporta para ele conseguir desenhar exatamente como o ser humano é. Ele quer então ser realista, ele quer ser o exato, aquilo que o real. Então ele quer desenhar a pessoa exatamente como ela é. O que ele vai fazer? Então ele vai estudar o ser humano, mas ele não vai estudar somente a aparência do ser humano, ele vai também estudar a anatomia do ser humano, como o ser humano funciona. E a partir do momento que ele está estudando como o ser humano funciona, ele está estudando cada órgão do ser humano, como por exemplo o coração. E a partir do momento que ele está estudando cada um desses órgãos, por exemplo, qual é o sistema circulatório do ser humano, ele também está tentando compreender o que é o ser humano. E a partir do momento que nós temos esse estudo da anatomia humana, nós temos aqui o início da evolução, novamente, da medicina. A medicina que estava parada, a medicina que estava ali praticamente esquecida durante a Idade Média, agora vai ter um novo impulso e a partir do Renascimento ela vai começar de novo a se desenvolver até chegar à medicina que nós temos hoje. Nós temos então aqui a preocupação que ele vai ter com os detalhes do cabelo, por exemplo, a tentativa de dar uma sensação de movimento, ou então a tentativa de fazer os olhos assim como eles são, com brilho nos olhos, inclusive, com a tentativa de fazer um reflexo no olho da pessoa. Nós temos aqui a Mona Lisa, ou a Gioconda, como é colocado pelo nosso professor de artes, e nós temos aqui a Mona Lisa como uma tentativa de mostrar como seria o rosto perfeito do ser humano, que seria um rosto totalmente igual dos seus lados, seria um rosto simétrico dos dois lados, nenhum de nós temos um rosto perfeitinho dos dois lados, cada um dos nossos lados é diferente, mas aqui ele fez um rosto que seria perfeito, um rosto que teria os dois lados iguais. E a partir do momento que ele está fazendo esse cálculo matemático do que seria a beleza, do que seria o rosto perfeito de um ser humano, nós temos também aqui a noção, toda a técnica do que seria a perspectiva, toda a técnica do que seria o ponto de fuga, a partir desse fundo aqui da Mona Lisa, que está retratando justamente o relevo ali que fica próximo da cidade de Florença. Nós temos aqui outras coisas que ele trabalhou, né? O helicóptero, o relógio, que foram invenções dele, que ele foi fazer ali no final do século, ali em 1460, 1470, mas que só foi ver a realidade ali em 1900 e alguma coisa. Então ele pensou e 400 anos depois vai se tornar realidade. Nós temos aqui a próxima fase do Renascimento,
no qual nós vamos ter aqui, no século XVI, nós vamos ter aqui o Renascimento entrando também no pensamento, na maneira como nós compreendemos a sociedade, na maneira como nós organizamos a sociedade. Nós vamos ter como destaque aqui dessa nova fase do Renascimento aqui, Maquiavel, que nós discutimos na sala de aula, que é o cara que vai defender que nós temos que separar aquilo que é a religião daquilo que é a política. Se nós envolvemos a política na religião, não vai dar certo. Se nós envolvemos a religião na política, também não vai dar certo. O que acontece é, na época dele, como nós vamos ver no terceiro capítulo, nós vamos ter as guerras religiosas no qual protestantes e católicos vão tentar se exterminar. Protestantes estão tentando exterminar, estão tentando matar todos os católicos, e os católicos estão tentando exterminar e matar todos os protestantes. Então a solução dele foi o seguinte: se nós envolvermos a religião na política, o que vai continuar acontecendo é justamente as guerras religiosas. Então o que nós temos que fazer é dividir. Política é uma coisa, administrar a sociedade é uma coisa. Nós fazemos a administração da sociedade para todas as pessoas, não para um grupo na sociedade, mas para todas as pessoas. Religião, a partir desse momento aqui, vai ser algo do indivíduo, é algo da pessoa. Religião é a sua religião, a minha religião. Não é a religião de todas as pessoas. Maquiavel e as pessoas que vão vir depois dele vão defender então que você não pode impor a sua crença, você não pode impor a sua fé para outras pessoas. Se você acredita, se você tem uma religião, é a sua crença, a sua fé. Você não pode impor isso para o seu colega ou para o seu vizinho. Isso seria errado e a partir disso você estaria cometendo um crime, justamente para evitar que ocorram guerras entre as pessoas, justamente porque elas discordam e elas têm cada uma religião. O que ele está pregando aqui, o que ele quer que as pessoas tenham, então, é tolerância. Você tem que ter uma sociedade no qual as pessoas tenham tolerância religiosa e as pessoas aceitem que uma outra pessoa acredita em algo diferente de você. A partir disso, então, nós vamos ter aqui um dos maiores pintores desse momento aqui, que vai ser Michelangelo. Michelangelo, então, nesse momento, ele vai fazer algumas pinturas. Essas pinturas, né, a sua boa parte delas vai estar ali no Vaticano, vai estar na cidade de Roma, novamente. A igreja assume o protagonismo do Renascimento na parte artística, novamente. E essas pinturas aqui, elas vão se tornar famosas, mas desse período aqui, o que mais vai ficar famoso é justamente as estátuas. As estátuas que vão ser feitas aqui e as estátuas que vão ser feitas em mármore, na sua maior parte, vão ser feitas em pedras, e essa pedra que vai ser esculpida e depois vai ser polida. E a partir do momento que você está fazendo essas estátuas de pedra, você está fazendo uma estátua de pedra que é exata, que é realista. Essa estátua de pedra, ela está tentando demonstrar o ser humano assim, da maneira como ela é. Então, nós vamos ter aqui, por exemplo, a Nossa Senhora de Pietà. A Nossa Senhora de Pietà aqui, ela está exatamente na proporção do que seria um ser humano. Nós vamos ter aqui uma estátua que é de pedra, com todos os detalhes do vestido da Nossa Senhora aqui embaixo, com todos os detalhes de Jesus Cristo, que está aqui no colo de Nossa Senhora, e nós temos aqui a proporção correta do que seria um ser humano, e tanto na Virgem Maria como em Jesus Cristo. Se você entrar nessa sala aqui, você vai se confundir, provavelmente, achando que isso aqui é uma pessoa que está ali sentada. Até você passar alguns segundos e você compreender que isso daqui é uma estátua, demora um pouco. Isso aconteceu comigo, por exemplo, quando eu fui olhar essa estátua aqui, que está ali no Vaticano. Nós temos aqui a Capela Sistina também, que na Capela Sistina nós vamos ter aqui desde o chão até o teto, contando o que seria o Gênesis, a criação do universo. Nós começamos o Gênesis aqui então no chão, e a criação do universo vai atingir o seu ponto maior, o seu ponto central, que é justamente, fica bem aqui no centro, que é a criação do ser humano. E a criação do ser humano, ela é feita justamente por uma das cenas mais famosas que nós vamos ter na Capela Sistina, que é justamente esta daqui, no qual o ser humano é criado por Deus. Essa cena está no centro da Capela Sistina, portanto ela representa o antropocentrismo, o ser humano como centro da criação, o ser humano como centro do conhecimento, o ser humano como centro de todas as coisas. Nós vamos ter então aqui um renascimento que ele vai, como eu disse para vocês, estar em todas as regiões da Europa,
Nós discutimos aqui em sala de aula que o Renascimento vai estar, por exemplo, na Inglaterra, com Shakespeare, mas vai estar em outros lugares da Europa, também pegando toda a Europa, todo o pensamento, então vai se modificando, e a partir disso, em todos os países da Europa, vão acontecendo o Renascimento, ele vai ocorrendo e ele vai modificando o pensamento, até que nós vamos chegar no momento no qual este renascimento ele vai pouco a pouco modificando até criar algo como isso aqui, o primeiro retrato, a primeira selfie. Então você vai ter um pintor retratando a si mesmo, algo que era impensado, algo que não era possível pensar durante a Idade Média, porque o indivíduo não era valorizado, não haveria uma valorização de indivíduo, e aqui na Idade Moderna nós temos aqui um autor, um pintor retratando a si mesmo. Isso vai ser um marco da pintura, mas isso também vai ser um marco do indivíduo, do individualismo. A partir disso, então, nós temos uma mudança do pensamento que vai dar origem a algo assim. Como nós saímos de um pensamento que é a Terra é o centro de todas as coisas, a Terra é o centro da criação, a Terra é plana, e nós vamos para um pensamento no qual o Sol é o centro e a Terra somente está girando. A criação, então, aqui, nós somos centro, a Terra não se move e a Terra é plana. E nós vamos sair de um pensamento agora que é científico, nós vamos para um pensamento científico que o Sol é o centro e a Terra é só mais um planeta girando. Como é que nós saímos daqui para cá? Observação e experiência. Mas nós saímos de um pensamento que é religioso, que vai dar origem a este tipo de pensamento, para um pensamento que é científico, que vai dar origem a esse tipo de pensamento. E a partir disso nós vamos ter a evolução do que é a ciência hoje, e a partir disso nós vamos ter os nossos outros capítulos que nós veremos depois. Até o próximo capítulo e até o próximo capítulo da nossa revisão. Tchau, tchau.